Acabei de pesquisar aqui no YouTube como vender e o primeiro vídeo que apareceu para mim foi esse aqui do Primo Rico, onde ele ensina justamente técnicas para você fazer o fechamento de vendas, que é o que a gente chama de closer. São boas técnicas que ele ensina por sinal. Agora o segundo vídeo que aparece é justamente esse aqui, ó, da Luana Carolina. Pode ver que tá até clicado aqui porque é um vídeo muito bom, onde ensina justamente como vender sem ser chato. É principalmente para você quando você cria conteúdo no Instagram, você já vai criando aquela audiência e você consegue fazer as pessoas terem desejo em comprar de você. Qual o problema? É que provavelmente você não tem uma audiência no seu Instagram. Provavelmente você não tem cliente chegando para aplicar as técnicas que o Primo Rico ensina para você. E por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Porque eu comecei hoje um projeto novo, né, com um sócio, e esse sócio ele não tem Instagram, tem mais de 300 seguidores e não serve de nada, mal posta lá, tem 3 posts. Então o que acontece? Eu estou literalmente começando do zero e eu quero vender, só que eu não vou vender da forma tradicional, como eles ensinam, por quê? Provavelmente não vai funcionar, vai demorar muito mais tempo se eu for criar audiência naquele Instagram e provavelmente não tem cliente chegando, ou seja, eu vou ter que captar clientes para mim. Eu quero te passar aqui um plano completo de como você vai fazer isso. E Alan, quem é você para estar falando isso aqui? Olha só, nesse projeto eu estou começando do zero, mas nessa plaquinha aqui significa que eu fiz mais de 100 mil reais, 100, 200, 300, até 900 mil reais em apenas 7 dias. Então eu não sou nenhum iniciante aqui para você me tirar para nada não, tá? Então se você gosta de conteúdo direto na prática, já vai deixando aqui o teu like. Dito isso, vamos começar aqui. Quando eu vou entrar em um projeto, eu quero começar a vender, a primeira coisa que eu penso é o seguinte, ó, em resolver um problema atual. Por exemplo, esse meu sócio, ele tem um grande conhecimento, ou seja, ele sabe muito sobre essa questão ambiental. Ele é um engenheiro ambiental, então, assim, tem muito conhecimento. Mas qual é o problema? Conhecimento sem direcionamento é que nem olho verde em gente feia, não serve para nada. Em outras palavras, não adianta ele ter muito conhecimento se ele não sabe direcionar para o caminho do dinheiro. Então eu pego o quê? Todo o conhecimento dele, tive uma reunião longa com ele, para pegar o quê? Olha, qual é o conhecimento que você tem hoje? Que o que ele tem é interessante, né? Mas eu queria lapidar aquele diamante. Aí eu peguei assim, ó, pronto, qual é o problema atual que tu pode resolver? Esse aqui, esse aqui. Aí eu fiquei, ótimo, qual desses problemas é urgente para as pessoas? Aí ele falou, olha, urgente que você tem que resolver é essa aqui, porque tem uma lei que a pessoa tem que fazer essa lei ambiental, né? A maioria das empresas precisam dessa lei ambiental e tem fiscalização, ou seja, se você não fizer, você pode tomar uma multa muito grande, ele falou para mim. Aí eu falei, opa, interessante. Mas eu perguntei o seguinte, ó, qual dessas aqui tem dinheiro? E aí ele ficou meio calado, ele não sabia responder assim diretamente. Aí eu falei o seguinte, ó, vou pesquisar. E eu descobri que é o seguinte, com esse conhecimento aqui, ele consegue reduzir impostos. Aí eu falei, rapaz, é isso aqui que a empresa quer, tá? Então assim, toda vez que você for começar qualquer tipo de negócio, você já tem um negócio, sempre pense, eu tô resolvendo um problema atual das pessoas, um problema que as pessoas têm urgência em resolver e principalmente pagam para poder resolver. Se você não tiver essa resolução simples, clareza de um problema para resolver atual, urgente e que tem dinheiro, você vai estar começando algo que tende a falir, que tende a não gerar resultado. Pega essa senha aqui, tá? Dito isso, depois que eu tenho esse problema aqui bem claro na minha cabeça, e detalhe, é um problema, tá? Não fica inventando 3 mil problemas não. Por quê? Se você ficar direcionando vários problemas para conseguir resolver, você vai criar vários produtos. E adivinha só, girar muitos pratos dá trabalho. Imagina só tu ficar girando, sabe aquela pessoa que fica girando prato assim, ó? É muito trabalho fazer aquilo, é muito mais fácil girar somente um prato. Então no começo, foque em um problema bom para você resolver e ó, ganhar dinheiro. Dito isso aqui, depois fazer o que? Definir um avatar. Alan, que raios é avatar? Aquele bicho azul é não, tabacudo. O avatar é justamente o seu público-alvo. Mas não é somente, uma pessoa que é homem, é mulher, tem tantos anos. Não, é você realmente entender o quê? Quais são as dores desse público? O que é que esse público deseja? E principalmente quem é esse público? Calma que eu vou te explicar com o meu exemplo aqui com esse meu sócio. Porque literalmente eu estou fazendo isso aqui, tá? Eu não estou aqui tirando da minha cabeça não. Estou te mostrando o que eu estou fazendo na prática. Então o que acontece é o seguinte, ó. Quando eu vou definir esse avatar, primeiramente eu vou saber se é homem ou mulher. A maioria é homem no meu caso, né? Porque são empresários, tá? Claramente tem empresário mulher, mas nesse segmento aqui é difícil ter mulher. Eu já pesquisei. É o que acontece. Aí eu começo a listar o quê? Quais são as dores desse avatar perante ao quê? Ao meu problema. Posso ter de outros problemas? Até posso aqui, né? Porque depois eu posso já ter listado aqui esses problemas, posso criar outros produtos. Mas no começo eu foco bastante o quê? No problema que eu quero resolver. Então o que acontece é o seguinte, ó. Dores, quais são as dores latentes dessas pessoas? Falando que são dores latentes. São dores que as pessoas sentem todos os dias. Ou seja, o empresário ele não gosta de pagar imposto. Mas o que ele sofre por pagar muito imposto? Ele não consegue o quê? Colocar mais dinheiro em caixa. Ele não consegue comprar aquilo que ele quer. Então ele vê o concorrente, que muitas vezes tem muito mais dinheiro que ele, conseguir se reequipar, consegue escalar muito mais as vendas, e ele não consegue por quê? Pagar altos impostos. Então se eu reduzir o imposto dele,
Percebeu? Então eu vou listando aqui essas dores, eu vou entendendo quem é um avatar para que eu vou vender. E principalmente, essa aqui é a sacada que ninguém te fala sobre avatar. Então preste atenção. Que é justamente o quê? Eu vou fazer a fatia de público dele. Ou seja, dentro do nicho de empreendedores, existem várias fatias. Por exemplo aqui, nessa questão de ambiental, existe aqui a pessoa que é do nicho agro. Ou seja, a gente também vai vender para agropecuária, sabe quem é do agro. Só que, por exemplo, também existe o quê? Indústria. E você percebe que são duas fatias de públicos diferentes. A indústria e quem trabalha com agro é água e óleo. Não tem nada a ver. O empresário que pensa no agronegócio tem uma coisa diferente do empresário que pensa para a questão industrial. Só que a gente resolve o problema para os dois. Mas a forma que eu vou me comunicar com eles é diferente. Então, se você não tiver listado aqui as suas fatias de públicos bem listadinha, bem completinha, você não vai conseguir se comunicar. Por quê? Toda vez que você tenta se comunicar de forma genérica, você acaba quebrando a cabeça. Vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina só que você vai falar com seu marido, com sua mulher, com seu namorado ou namorada. E você chega e fala o seguinte, ó. Opa, tudo bem, você gosta de quê? E aquilo vai estressar a pessoa, por quê? Você tá há anos com aquela pessoa e não sabe nem o que ela gosta. Agora veja só, tu chega falando, ó, hoje eu vou pedir aquela pizza de calabresa que tu tanto gosta daquela pizzaria. Aquela pessoa vai sorrir pra você. Por quê? Você mostra que entende aquela pessoa. Aquela pessoa vai te dar atenção e vai justamente te valorizar muito mais, porque você está falando de forma específica. Então, justamente o quê? Isso é o que eu chamo de fatia de público, tá? Então, hoje, por exemplo, comenta aqui para qual é o segmento que você tá, qual é o produto que você vende, que eu vou te ajudar aqui a fazer a tua fatia de público. Muita gente acha que sabe qual é a fatia de público que tem que vender e, na verdade, tem algumas pegadinhas aqui, tá? Então, comenta qual é o teu segmento de negócio que eu vou te ajudar a criar essa fatia de público aqui. Dito isso aqui, eu vou justamente o quê? Listar as dores latentes do meu público de cada fatia de público, tá? Por exemplo, pro agropecuária, quais são as dores latentes? Eu listo umas 10 dores latentes, sabe? Aquelas dores que as pessoas não conseguem dormir. Onde eu tiro essa história de dor latente? Vale salientar aqui pra você ter essa noção certa. Dor latente vem justamente daquela dor de dente, ou seja, é aquela dor que você não consegue esquecer, sabe? Vez ou outra volta, você sente a consequência, você nem sabe por que tá sem dor de dente, mas você sente aquela dor. E aí o que acontece? Eu posso vender tanto a causa dessa consequência, como vender a solução dela, tá? Vale salientar essa dica aqui. Depois que eu tenho isso aqui definido, eu vou para a parte aqui, ó, que a maioria procrastina, que a maioria não entende e é por isso que fica aí, ó, criando conteúdo não vendendo, fica perdendo tempo fazendo coisas totalmente inúteis que não vão colocar dinheiro no teu bolso. O que seria isso? É o que eu chamo de, ó, oferta. Não tem nada nessa vida que vai fazer você vender mais do que uma boa oferta. Ainda vou dizer mais, tá? Não é qualquer tipo de oferta, não. É o que eu chamo de oferta irresistível. Como assim irresistível, Alan? É uma oferta que a pessoa vai olhar e fala o seguinte, ó, eu quero, tá? Vamos dar um exemplo aqui muito simples. Imagina que agora, nesse exato momento, eu chego pra você e falo, olha, eu tenho um iPhone 17 lacrado na caixa e vou te vender ele por apenas R$1.000, sem esqueminha, sem nada errado. Você compraria esse iPhone? Mesmo que você já tenha um celular novíssimo agora, eu tenho certeza que você está pensando, se eu tiver dois, pode mandar para cá. Por quê? Você sabe que é uma boa oferta. É uma oferta o quê? Irresistível. Porque você sabe o valor que tem o iPhone, né? Comparado ao preço que eu estou te vendendo. Ou seja, você sabe que o valor que o iPhone é muito maior que o preço de R$1.000. Isso é fazer uma oferta irresistível. E sem uma oferta boa, você não vende. O que vende não é o produto, o que vende não é a audiência. O que vende é isso aqui, ó, oferta. Claramente, quando você tem uma audiência, por exemplo, o vídeo da aluna Carolina, que ela ensina sobre vender no Instagram, é muito útil porque quanto mais audiência você tem, quanto mais é conectada com você, quanto mais ela acredita em você e é conectada, se identifica com você no caso, mas essa oferta aqui, ela pode ser mais fraca, ou seja, as pessoas não estão comprando mais a oferta sua, não. Elas estão comprando você é a oferta principal dela. Porque você é irresistível, você é único para essas pessoas. E é isso que vende, tá? Mas se você não tiver essa oferta aqui irresistível, amigo, você vai se quebrar. Você vai torar o pau. Por quê? Porque se você não tiver aqui uma oferta boa, que a pessoa brilha o olho na hora que olhar, você vai se lascar. Alan, como é que eu faço essa oferta irresistível aqui que você tá falando pra mim? Vamos lá. Uma oferta, pega papel e caneta, anota isso aqui, que eu vejo muita gente não saber fazer oferta. Vê só. Uma oferta tem vários pontos, mas eu vou dar aqui os principais pra você. Ponto principal número 1, preço, tá? E aí muita gente pergunta, Alan, quanto é que eu devo precificar? Vou olhar por concorrência? Veja só. Eu, por exemplo, eu tenho uma assessoria de financeiro, tá? Onde justamente a gente fica fazendo precificação de produto. Então eu sei muito bem como fazer preço. E o que acontece é o seguinte, o maior que você pode fazer, na maioria das vezes, é precificar a partir do seu concorrente. Por quê? Os números do seu concorrente, custo fixo, custo por fornecedor, custo, por exemplo, de funcionário, é totalmente diferente do seu. Ou seja, se ele cobrar R$1.000, para ele pode ser bom, para você pode ser ruim, porque você tem um custo muito maior que ele. Percebeu?
Então, assim, é isso que você tem que notar aqui na hora de fazer precificação. Então, olhar para o concorrente é só para você ter uma média. Ou seja, vamos dizer que você faz todo o seu cálculo aqui de preço e descobre que você pode cobrar R$1.000 e a sua concorrência, ela cobra 800. Aí o que acontece? Nesse começo, assim, particularmente falando, eu cobraria 800. Nunca faça trabalho gratuito, tá? Quando eu comecei, por exemplo, como gestão de tráfego, assim, que é o quê? A pessoa que faz os anúncios, caso você não saiba, muita gente falava, não, vende de graça, faz trabalho de graça. Nunca faça. Prefira muito mais fazer 30 dias gratuitos daquilo que você está oferecendo, se for um serviço, ou se for um produto. Ofereça por um valor mais baixo ou com uma garantia maior, que é outro ponto que eu vou falar aqui pra você, do que você dá de graça, tá? De graça as pessoas não valorizam nada nessa vida. Se eu desse mentoria de graça pra você, eu tenho certeza que você não pagaria o valor que ela é, sabe? Você não pagaria, você não daria valor. Por isso que, por sinal, se você quiser se inscrever na minha mentoria, tem link aqui na descrição. Dito isso aqui, vamos lá. Outro ponto aqui que eu acabei de dar spoiler pra você é justamente o quê? A questão da garantia. Se você não quiser diminuir o seu preço, tudo bem, tá? Se você tá fazendo uma boa oferta sempre tem uma garantia. Alan, o que seria essa garantia aqui? Presta atenção. Você tem dois tipos de garantia. A garantia condicional, ou seja, ela tem uma condição para ela acontecer, e a incondicional. Por exemplo, eu dou uma garantia incondicional para as pessoas na minha mentoria de 7 dias. Ou seja, você teve lá a garantia, você pode testar o produto por 7 dias, não gostou, eu devolvo seu dinheiro 100%. Agora também tem a garantia o quê? Condicional, que até hoje eu uso, tá? Nunca ninguém usou ela, porque ninguém é maluco, porque todo mundo tem muito resultado. Mas sim, eu uso ela porque isso tira o peso do cliente. Porque as pessoas não pagam bem na sua oferta muitas vezes, porque elas têm medo, né? Quem nunca teve medo de comprar uma coisa na internet? Todo mundo tem. Eu tô falando na internet, mas serve para tudo. Então, quando você tira o peso das pessoas, a responsabilidade, elas compram mais. Ou seja, ao invés de você chegar para a pessoa e falar, ó, se você comprar, você se lasca, você chegou a garantia condicional, que é o seguinte, ó, se você aplicar meu serviço, se você aplicar meu produto e não tiver resultado, e você me provar que aplicou ele e não teve resultado, eu devolvo 100% do seu dinheiro de graça. Eu dou de volta seu dinheiro 100% e ainda vou lá e aplico pessoalmente com você. Na minha mentoria eu faço isso, ó. Se você aplicar tudo que eu falo, mostrar que aplicou e não tiver resultado, não começar a vender mais, eu vou lá, devolvo 100% do seu dinheiro e ainda trabalho de graça até você escalar suas vendas. Ou seja, a pessoa olha e fala, meu Deus do céu, não tem como não ter resultado, sabe? É a mesma ideia que eu quero que você passe. Então, essa questão de oferta, pra mim, tem outros pontos aqui, mas pra mim, é os dois principais. Primeiro, precificação, ou seja, você fazer um preço atrativo, principalmente no começo, assim, preço certo, né, que eu sempre falo, e principalmente essa questão de garantia. A garantia garanta você. Tu fizer, ó, de verdade, você sair de um tabacudo que não vende nada pra vender pra caramba, sabe? Principalmente se você tá começando a vender, ó, é o luxo do luxo isso aqui, tá? E o que acontece? Cuidado. Esse é um momento de cuidado. Como eu falei pra você, eu já prestei serviço, né? Como gestor de tráfego, vou dizer aqui com propriedade pra você. A maioria das pessoas ficam fazendo o seguinte, ó, over delivery. Você tem que ter cuidado com isso aqui, cuidado. O que é over delivery, Alan? Over delivery é justamente quando você quer entregar mais do que seu mercado entrega. Por exemplo, você faz sua pesquisa de mercado aqui e descobre que a galera, por exemplo, eu vou dar exemplo aqui de gestão de tráfego. A galera faz social media, a galera faz tudo que é possível. Você vai, em vez de fazer a mesma coisa, você vai quebrar. Tá? Você vai quebrar. Por quê? Porque essa galera que tá fazendo isso aqui, normalmente tem uma equipe, normalmente tem uma agência. Aí você faz isso aqui, você vai sobrecarregar. E detalhe, o cliente não valoriza mais. Você acha que entregando mais pro cliente, ele vai gostar mais. Mas não é verdade. O cliente, ele quer o quê? Você, ó, perceba, tudo aqui é conectado. Se você quer aqui, ó, resolva um problema atual, urgente, e é um problema só. Ou seja, se você resolver esse problema aqui, ele tá feliz. Quando você entrega demais, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Muita gente, por exemplo, você pensa, tô entregando muito, o cliente vai ficar satisfeito. Mas acontece o seguinte, o cliente começa a fazer, aí ele vê que tem muitas coisas sobrando. Por exemplo, na academia, a pessoa, sei lá, tem de graça pilates, dança, tudo mais. Aí começa a pensar, rapaz, não tô fazendo pilates, não tô fazendo dança, né? Aí no primeiro mês ele acha legal, no segundo mês ele começa a pensar, rapaz, tá dando ruim. No terceiro ele cancela, porque ele sente que tá gastando muito dinheiro e não tendo o quê? Retorno pra ele. Porque ele não tá usando aquilo. Então o que acontece? Tome cuidado com o over delivery. Não fique tentando entregar demais quando as pessoas não estão pedindo isso. Entregue aquilo que é, ó, necessário. E Alan, como é que eu faço a parte aqui mais importante? Esse momento aqui, ó, se você ainda não deixou seu like no vídeo, tá? Porque é o seguinte, ó, se você fez o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, que é a oferta, resolver um problema e definir um avatar, falta somente um ponto, que é o quê? A aquisição do cliente. Porque aqui você pode fazer duas formas, tá? Você pode ser a pessoa chata, né, que a Luna Carolina falou pra ninguém ser, que é justamente o que você ficar chegando direto dos outros e realmente mandar mensagem, tá? Mas se você for fazer isso, eu vou dar dica aqui pra você.
Se você for mandar mensagem pros outros, sempre pense, ninguém tá nem aí pra você. As pessoas são egoístas. Elas não querem saber do seu produto, elas não querem saber do seu serviço, não querem saber de nada. Então, por exemplo, aqui no meu caso aqui, eu vou falar com empresários. Eles não estão nem aí pra mim, que eu preciso ganhar mais dinheiro, não. Eles querem saber o seguinte, Alan, como é que você vai me ajudar a ganhar mais dinheiro? Então, se eu for chegar aqui no direct dessas pessoas, eu não vou chegar falando assim, olha, prazer, eu sou Alan, eu faço parte de uma consultoria aqui ambiental. Não, eu vou falar o seguinte, ó, vê só, hoje em dia a tua empresa fatura mais ou menos X, e é o seguinte, você podia estar pagando 30% menos de imposto usando essa solução que eu tenho aqui. Quer saber mais? Percebeu que eu não estou aqui em nenhum momento chegando para ele falando que eu preciso dele, é ele que precisa de mim, porque eu estou mostrando que eu tenho uma solução que é necessária para o negócio dele, é a mesma coisa que você tem que fazer. Quando era gestor de tráfego, eu não chegava, nossa, eu sou gestor de tráfego, não. Eu via os anúncios da pessoa, via se a pessoa está fazendo anúncio ou não. Se a pessoa não está fazendo anúncio, eu falava, ó, teus concorrentes aqui, X, Y, Z, tá fazendo anúncio, tu ainda não tá, por isso que eles estão tendo mais clientes que você. Ou seja, a pessoa fica maluquinha. Então, assim, for chegar no direct, for ser aquela pessoa chata, né? Chegando realmente, conversando com as pessoas, seja a pessoa interessante no mínimo, tá? Seja uma pessoa interessante, que mostra que tá querendo gerar valor antes de querer alguma coisa. E outro ponto, que assim, é a forma que eu vou fazer, que eu prefiro muito mais, é que é o seguinte, eu prefiro ter cliente, não chegando com ele chegando até mim, me pagando por isso. Que é justamente com o produto boi de piranha, tá? Que é uma estratégia que eu tenho para justamente trazer cliente a custo zero, ainda ganhar dinheiro se eu quiser em cima disso e depois vender o produto que eu tô a fim de vender, tá? Isso aqui é o que eu faço, por quê? Porque justamente eu consigo ter clientes que estão pagando. Cliente que paga, ele valoriza muito mais do que se, por exemplo, ficasse capturando lead gratuito. Não vale a pena. É por isso que eu faço muito o quê? O produto boi de piranha. Alan, como é que funciona esse produto boi de piranha aqui? Eu vou justamente deixar uma aula aqui na descrição para justamente você assistir uma aula completa como é que funciona essa minha estratégia do boi de piranha. Porque justamente, para mim, é a melhor que tem para você capturar cliente, tá? Se você quer cliente a custo zero para você conseguir justamente somente, ó, só vir a receita, ter o cliente lá, ele já vai vir interessado em você, não é você que foi atrás dele, não, ele foi atrás de você, então você vai justamente usar o boi de piranha, tá? Dito isso aqui, se você tiver qualquer dúvida, comenta. Eu espero que essa aula tenha ajudado você. Se ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. Tá aparecendo o vídeo em algum lugar aqui nesse canal aqui. Clica aí para continuar aprendendo, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.